Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro e a mais um time brasileiro cobrando publicamente uma dívida do Galo. Trata-se do Remo, que afirma que o Atlético não repassou os R$572 mil a que o Remo teria direito na negociação do Rony. Só para lembrar, Rony foi comprado pelo Atlético Mineiro por 6,5 milhões de euros. E o mecanismo de solidariedade, uma cláusula criada pela FIFA, estabelece que os times formadores recebam um percentual em cada negociação dos atletas. Pois bem, o Remo assegura que tem direito a esse mais de R$500 mil e que o Atlético ainda não pagou. O problema é que o Remo está longe de ser o único que cobra dinheiro do Atlético. O Botafogo, por exemplo, ainda tem dinheiro a receber do Júnior Santos. Cuiabá cansou de reclamar publicamente das dívidas relacionadas a Daverson. Agora, o caso virou alvo de um debate na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Corinthians ainda tem dinheiro a receber pelo pelo Fausto Vera. O Atlético Paranaense cobra dinheiro do Coelho. Curitiba assegura que ainda tem dinheiro a receber do Natanael. Presidente do Palestino do Chile veio a público para dizer que não recebeu nem sequer um centavo da venda do Ivan Roman. Foi inclusive o presidente do Palestino quem sugeriu que a Universidade de Chile não vendesse o Lucas Assad ao Atlético Mineiro. Para completar, Nottingham Forest já venceu em primeira instância na FIFA um processo contra o Atlético por conta da dívida na compra do Scarpa. Todo esse mutirão de débitos, de dívidas que o clube tem no mercado, acabam por causar uma imagem bastante ruim ao Galo e dificultar nas negociações. Só para lembrar que algumas semanas atrás, o Atlético tentou a contratação do Galarza, do Tajeres, que não quis fazer negócio com o Atlético. O mesmo acontece agora com o Alaú. O Lucas Assad, ao que consta, só será comprado pelo Atlético caso o Galo consiga fazer o pagamento de $4,5 milhões à vista. Vamos lá, CJ, um jogo que o Atlético sofreu muito no começo do jogo. O Atlético não conseguia nem ficar com a bola no começo do primeiro jogo. tempo, hein? Horroroso. Comeram muito arroz com piqui no Pelo almoço, amor de Deus. O esquema com 3 zagueiros não funcionou ontem, não encaixou bem, a defesa ficou exposta, o meio de campo não tinha controle, a bola não chegava no ataque, o Atlético não conseguia sair jogando. Muitas vezes, quando conseguia, o Reinier baixava para tentar fazer uma tabela, para tentar um arranque individual. Muita dificuldade do Atlético. Conseguia levar um pouco mais de perigo pelo lado esquerdo, quando essa bola chegava no pé do Coelho, um pouco de apoio do Pacini também, que foi melhor na arena do que ontem, e pelo lado direito completamente manco, para marcar, para atacar. O lado direito do Atlético muito mal ontem com o Natanael e também com uma aproximação ali do Rony. Não gostei desse esquema com 3 zagueiros ontem. Para mim, aí pontuando alguns jogadores especificamente, o Vitão de novo fez um bom jogo, saiu porque estava amarelado, mas foi o melhor zagueiro do Atlético, e inclusive é algo que preocupa o nível que o Júnior Alonso e o Vitor Hugo estão apresentando e já apresentaram na temporada passada, e o Atlético não buscar nenhum zagueiro no mercado. Pelo menos foi isso que o Paulo Brax mostrou na coletiva que ele deu na MRV, que o Atlético não vai buscar nenhum zagueiro no mercado, e isso é muito preocupante. Pelo nível da zaga do Atlético hoje, você tem um zagueiro que você confia que pode ser titular, que é o Lian, quando voltar de lesão. E o Lianco, você tá com confiando num 2 zagueiro parafusos, que tá no DM? não, e com 2 parafusos a menos durante o jogo, doideira. Não sei se ele é tão confiável. E é para mostrar, CJ, como que a situação da zaga do Atlético é preocupante. Não, agora até eu me preocupei, porque, vou falar uma coisa pra você, eu vi ontem, obviamente, stalkeando e lendo e ouvindo os torcedores atleticanos reclamando muito, mas muito da zaga, muito da zaga. Que não teve o Roman, que não teve o Juan Tressoldi, mas teve o Alonso com dificuldade, hein, Alonso? Você vai disputar a Copa do Mundo, mesmo. Você tá com dificuldade. E você, a gente pode ter uma observação diferente. Porque você, além de experiente, você é um zagueiro de seleção paraguaia. Mas você com dificuldade de acompanhar ali o time do Atlético muito lento. Só que o Henrique tá confiando, Cabidão, num zagueiro que só vai jogar depois da Copa. Para você ter uma ideia do nível de desespero que tá a zaga atleticana. CJ, a análise ela precisa ser feita, né? Mas a gente tem que lembrar que é o segundo jogo do ano. Né? Vamos tomar cuidado também com as críticas e tal. Não tô nem mandando uma indireta direta para aqui pro meu amigo Henrique, não. Mas assim, tá mal, né? Claramente tá em descompasso com o que já poderia estar, e a gente, obviamente, conhece o nível dos dois, né? Mas no caso específico do Vitor Hugo, gente, o Vitor Hugo não deixa de ser uma contratação, não, tá?
Exatamente. Não deixa de ser uma contratação, não. A gente tem que lembrar que o Atlético dele foi uma compra, né? Exatamente, o Atlético fez um investimento ali na manutenção do atleta, né? Então, assim, é importante que se diga que com o fim do ano dele, né, com a reta final dele, ele se consolidou e se, né, colocou à disposição para continuar no clube. Então, ele, obviamente, teve investimento ali em cima dele, e contar com um zagueiro que não está disponível no DM, né, que foi o que o glorioso Henrique falou, né, com relação ao Lianco, mostra sinais claros também que está todo mundo em dúvida nesse início de temporada, CJ. O Juan Tressoldi, por exemplo, ele é um bom zagueiro, mas nada também além, né? O Alonso é o jogador mais experiente. Quando você enaltece seleção, a gente só tem que lembrar que é a seleção do Paraguai também, que não é... É que o Gustavo Gomes também é de lá e a gente enaltece, entendeu, cara? Mas é porque um é melhor que o outro também, bem né, CJ? melhor. Né? Nossa, a gente tá falando bem melhor. A gente tá falando de um zagueiro que é de elite, né? O Alonso já foi um zagueiro de elite, pra mim hoje ele não é mais, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser esse início de trabalho do São Paulo na temporada com esse nível de zaga, mas o Atlético, na minha opinião, precisa elevar o nível da rapaziada. Tem que ter um zagueiro ali muito mais confiável do que a gente está tendo, principalmente nesse início do ano. Mas é aquilo que eu falei, tem que ter calma, tem que ter paciência, a gente está falando aqui apenas do segundo jogo no ano e convenhamos, a nível de competição, né? A rapaziada ainda não se dá 100%. Até porque também, por exemplo, o Gabriel Delfim, que tomou o gol lá, falha dele, mas é um goleiro que joga pouco, é um goleiro jovem, que precisa não só do ritmo de jogo, de mais partidas que não vai ter, porque o Everson é um dos melhores goleiros do Brasil, um dos melhores, vive uma fase espetacular, então o cara joga pouco. Ninguém aqui tem que cravar que não pode jogar. Falhou, tem que ser observada a falha, corrigir para que não aconteça mais. Ontem vi muitos torcedores criticando a entrada com 3 zagueiros, e aí, ô Henrique, além dos 3 zagueiros, o Atlético sentia a falta de um centroavante. Como o Atlético sente falta de um atacante? Mas aí... Mas não é ontem, no jogo de ontem. O Atlético, por isso que eu me sinto no direito de falar, o Atlético sente a falta de um 9 desde que Sir Davidson, já saiu da Davidson. É bom demais. Sir Davidson. Sir Davidson saiu daqui rumo a Fortal. Porque não tem um jogador que recebe essa bola de costas, não tem um jogador que faz a parede, não tem um jogador que faz um pivô. E ontem, quando os zagueiros, os meias, os volantes pegavam a bola, só tinha Rony Coelho nesse primeiro tempo como opção e ficava pouco. A superioridade do Norte numérica era muita superioridade. E o Atlético, por diversas vezes, o Coelho pegava a bola, olhava para a área. Nossa senhora, mas só tem um lá contra 3. Não vou nem jogar. Aí tentava, errava, perdia. O Atlético sente a falta desse 9, hein? Sente. Só completando sobre o Delfim que você citou, ontem eu até falava sobre isso, como que os goleiros sofrem no começo de temporada no futebol brasileiro. E o Delfim ontem foi mal, foi muito mal, a gente tem que falar. A gente elogiou muito quando ele entrou no campeonato quando precisou, se não me engano foi contra o Juventude, mas ontem ele foi mal e aí a gente tem que pontuar. E aí a gente entra na questão de atacante, CJ. E no primeiro jogo eu vi muita gente batendo no Cadu e eu até vim aqui trazendo um contraponto. De olha, ficou um ano inteiro sem jogar, estava lesionado, foi muito sacrificado para o Rony jogar como uma referência. Mas ontem teve um lance do Cadu que um atacante não pode fazer. Ele rouba a bola do zagueiro, ele tem meio campo para correr até o gol. Em vez de ele correr na direção do gol, ele corre para a linha de fundo. Aí fica difícil também de você escalar os atacantes que tem. O Rony, na minha opinião, o Rony não fazia um bom jogo, além de ter feito gol. Porque aí você coloca o gol, aí a história muda. Mas até ele fazer o gol, se você tira o gol da análise, o Rony não fazia uma boa partida pra mim. Essa falta de superioridade que você falou se deve muito, eu acho que ao esquema e à postura dos jogadores. O lado direito do Atlético pouco apoiava, o lado esquerdo era dar a bola no Coelho e vamos ver o que ele vai fazer. E no meio de campo, todas as tabelas que tentavam não estavam saindo, coisa que aconteceu no primeiro jogo. Então, é óbvio que o Atlético sente falta desse camisa 9, o Atlético precisa de um camisa 9 no elenco, não tem esse jogador, mas também não dá pra gente colocar a culpa só na ausência do camisa 9, porque contra o Norte, CJ, as opções que tinham que ter feito melhor do que fizeram. Tinha que fazer mais, tinha que apresentar mais. Pobre também, não que o Norte tenha sido melhor, tá?
poucos chutes. Em vários momentos do jogo, o Norte foi melhor. Não, mas ó, o primeiro tempo, então, principalmente, de observação, um chute de fora da área, onde o Delfim deu um tapa nela para escanteio, e o chute do gol. Os goleiros foram pouco experimentados. Achei Mas o Atlético jogo não muito conseguia ruim. pegar na bola, Não, CJ. Eu tô acho falando que o jogo foi muito ruim. Muito preocupante, essa cara. Sua análise, O jogo foi muito ruim. essa sua análise me mostra que o Clube Atlético Mineiro está alguns passos atrás, viu? Porque se você está falando que a equipe do Norte não foi contundente, É algo de se esperar. não é algo de se esperar, é algo de se desesperar. Exatamente. Assim, se o Norte não foi contundente, imagina um time que provavelmente o Atlético terá como adversários nas próximas rodadas e na temporada for contundente diante do Atlético. Esse é o ponto de observação, CJ. Que é grave, que é muito sério. Mas mesmo sabendo de que esses jogadores... Tá, Alan Franco sim, acho que Alonso sim, Coelho e Rony, sim. Mas o resto é opção mesmo assim, é para se preocupar? Porque o Gabriel Delfim não vai jogar, porque Natanael não vai jogar, Vitão não vai jogar, Será Pacini não vai que jogar. o Vitão não vai jogar? Pelo que o Vitão jogou nos últimos 2 jogos, e pelo que os outros zagueiros do Atlético apresentaram, não nesse começo, mas na última temporada, pra mim hoje o Vitão já tem total condição de brigar por uma vaga no time. Eu tô contigo aí, mas eu não sei se na cabeça do Sampaoli é tão claro assim, mas eu concordo com você. O Izep não vai jogar. Não, então, mas a questão é a seguinte, vamos lá. Quando você coloca os meninos pra jogar, é pra saber se eles têm condição de virarem um apoio pro elenco principal. E eles estão individualmente até dando conta do recado. Ok, Izep, né, mas a Pacini. questão é, eles vão virar opção? Eu acho que, e aí é o que preocupa na minha opinião, neste primeiro momento eles não serão opção, CJ. Primeiro momento que eu falo, primeira parte do Campeonato Brasileiro, tá? A gente já vê pouquíssimos desses jogadores entrando como opção para Jorge Sampaoli. E aí mostra um elenco um pouco enxuto do Sampaoli para trabalhar nesse início de Campeonato Brasileiro. E aí, CJ, a gente vai ter que aguardar aqui e ver quais serão os passos da diretoria, né? Mas a verdade é que o time, né, decepciona principalmente ali no desempenho e também nos resultados, né? O desempenho do Atlético ontem e contra o Betim foram 2 desempenhos, assim, de se chorar. Mas vamos lá, gente. É o seguinte, vamos trazer notícia aqui agora para vocês, Mercadão da Bola, que é o que vocês mais gostam mesmo, que eu sei disso. Antes de mais nada, grupo de Cartola, quem quiser participar. Estatística, dica, análise, gráficos, o meu time pessoal que eu vou toda a rodada. Ano passado fizemos 3.555 pontos. Eu tenho certeza que com essa pontuação você da sua liga aí, a gente ganharia várias das ligas que vocês disputaram. Quem quiser participar do grupo de Cartola, link no comentário fixado ou me chama no Twitter, no Instagram, beleza? Galera, a Assad. Quantas vezes que eu vim nesse canal pra falar de Assad e em nenhum momento, graças a Deus, eu iludi vocês. Falar que estava muito próximo, que estava fechado, né? Teve gente aí que falou que estava fechado. Enfim, sempre aqui no canal deixei claro, gente, estamos tentando jogador. O jogador quer muito vir pro Galo. O Sampaoli quer muito a presença dele aqui. Só que time de fora não é igual os times daqui. Pelo menos o Galo, né? O Galo, o jogador quer sair, meu amigo, é uma facilidade que eu nunca vi, né? O jogador falou que quer sair do Galo, sai, mas uma facilidade. Agora, quando a gente quer contratar um jogador que quer estar aqui, mas o clube é uma dificuldade para trazer, né? Então, assim, eu falei, mesmo o jogador querendo vir, o Sampaoli querendo, o Galo querendo, não é garantia que ele vai vir jogar aqui, porque a Laú faz jogo duro, tá? Foi assim com Portilha, foi assim com Galarza e tá sendo assim com Assad, tá? Bastidor para vocês, o Galo enviou a primeira proposta de 3,5 milhões de dólares, recusada. Falei com vocês lá atrás que aquela proposta de 2,2 milhões de dólares, até o momento não tinha informação sobre aquilo, não procedia e dito e feito. A primeira proposta do Galo, 3,5 milhões de dólares, não sei se saiu em lugar nenhum, se não é exclusiva nossa aqui do canal. A segunda proposta, 4 milhões de dólares.
A Laú pediu 5. O Galo não quis, até o momento, vídeo gravado no dia 15 de janeiro, subir a proposta. Se o Galo sobe para 5, contrata o jogador. Por que o Assad não veio até o momento de jogar no Galo, Tanaka? Porque o Galo não chegou no valor que a Laú pediu. Simples assim. Acabou. É isso. Não tem mais nada relacionado a isso. É esse o motivo, né? O único e o principal, né? Obviamente, né? Se é único é principal, né? É o único motivo que o Galo não contratou o atleta. Não chegamos no valor desejado, tá? E ainda falei, gente, se o Galo quiser muito Assad, ele vem jogar aqui. Porque $1 milhão para um clube que quer muito jogador não é empecilho. Só que eu falei, será que o Galo quer tanto Assad assim como o Sampaoli? Pelo visto, tá respondida a nossa pergunta, né? O Sampaoli quis o Assad e o Galo quis o Assad. Acho que a diferença tá aí, né? O Sampaoli quis muito mais do que o Galo, na minha opinião, por tudo que eu apurei, tá parecendo que é isso aí. Beleza? Então, proposta de 3,5 milhões mandada, recusada. Proposta de $4 milhões mandada, recusada. A princípio, negociação neste momento, encerrada. Lucas Assad, em um primeiro momento, continua na Laú e não será reforço do Galo neste momento. Qualquer reviravolta a gente vem, apura de novo e traz para vocês, beleza? Fala massa, encerrando aqui mais um vídeo da tarde. Antes de sair do vídeo, deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, que é muito importante para toda vez que a gente lançar um vídeo, vocês serem avisados pelo YouTube. E para quem tá chegando agora, tá bom? Seja muito bem-vindo, tá? E não se inscreveu, deixa o meu convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? E ativando o sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade para deixar sua opinião sobre tudo que foi passado aí no vídeo, tá no espaço de comentário do canal aí, tá bom? Que sua participação é muito importante pro canal. Nós sempre estamos olhando e respondendo a todos, tá bom? Então fique à vontade que aqui o canal é de vocês, tá bom? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Mas já já a gente volta com mais notícia para vocês, tá bom? Um forte abraço, valeu, Massá!